Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 23 de setembro. A gente vai mostrar nessa edição como foi o depoimento do diretor executivo da Prevent Senior na CPI da pandemia. Você vai ver ainda que os Estados Unidos vão doar $500 milhão de doses de vacinas da Pfizer para países mais pobres. E tem também a previsão do tempo nesse começo de primavera, ainda com cara de inverno em algumas regiões. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou o recolhimento dos 25 lotes da vacina Coronavac que foram interditados no início do mês. A agência afirma que a decisão foi tomada após a constatação de que os dados apresentados pelo laboratório chinês não comprovam a realização do invase em condições satisfatórias de boas práticas de fabricação. A vacina é produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. No dia 14 deste mês, o Instituto anunciou que os lotes seriam substituídos por vacinas prontas. Ao todo, a Anvisa havia interditado 12 milhões de doses que foram produzidas pela Sinovac na China em uma fábrica não inspecionada e aprovada pela agência. O Ministério da Saúde não informou quantas do total já foram aplicadas no país. Apenas os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte divulgaram os números. São Paulo disse ter aplicado 4 milhões de doses. O número corresponde a cerca de 19% de 21 milhões de doses da Coronavac aplicadas no estado ao longo de toda a campanha de vacinação. Em nota, o Instituto Butantan afirma que a medida divulgada pela Anvisa já havia sido determinada pelo governo do estado de São Paulo há uma semana, com a substituição voluntária das doses interditadas. Na decisão, a Anvisa diz ter avaliado todos os documentos encaminhados pelo Instituto Butantan e os emitidos pela autoridade sanitária chinesa e concluiu que permaneciam incertezas sobre o novo local de fabricação e quanto às práticas assépticas e a rastreabilidade dos lotes. A vacina Coronavac permanece autorizada no país e possui relação risco-benefício favorável ao seu uso, desde que produzida nos termos aprovados pela Anvisa. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouviu ontem o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior. Em depoimento, ele confirmou que a operadora orientou médicos a modificarem o código de diagnóstico da Covid-19 em pacientes após um período de internação. Segundo Pedro Benedito Batista Júnior, o código era alterado para tirar o paciente do isolamento, mas a causa da morte, neste caso, a Covid-19, era mantida na certidão de óbito, que seria enviada à vigilância sanitária e contabilizada por autoridades de saúde. O CID ele era mudado no sistema para tirar o paciente de isolamento e não no atestado de óbito ou então no atestado que ia para a vigilância sanitária, já notificando o paciente que estava sim com Covid-19. A operadora é acusada, em um dossiê entregue à comissão, de fazer testes com cloroquina no tratamento da Covid e ocultar as informações dos pacientes. Após a confirmação, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que houve crime ao adotar a prática. E, na sequência, o relator da CPI decidiu elevar a condição de Batista Júnior a investigado pela CPI. Reitero, o dossiê entregue a essa casa é uma peça de horror realmente. Produzida a partir de dados furtados de pacientes sem qualquer autorização expressa. O que configura crime, que precisa ser investigado. Esses dados precisaram ser manipulados para deturpar a real conduta de mais de 3 mil médicos. E dessa maneira, após furtados e adulterados, pudessem ser usados para atacar uma empresa idônea. Eram enviadas as medicações prescritas pelos médicos. Nunca houve kit. Durante o depoimento desta quarta-feira, o diretor da Prevent Senior negou ter relações com o governo federal ou com o chamado gabinete paralelo. Segundo ele, não houve aproximação com membros do governo. Batista Júnior também negou que tenha compartilhado informações com o presidente Jair Bolsonaro sobre o suposto estudo para comprovar a eficácia da cloroquina. Naquele momento, como todos recordam, houve, até devido a pronunciamentos, não só da presidência pública, mas de outras pessoas influentes também, uma série de pacientes exigindo a prescrição da medicação. E isso, quando veio diretamente ao encontro dos médicos que estavam na linha de frente,
tentando salvar a vida dos pacientes, tornou-se uma situação, como não haviam respostas ainda, necessária para que houvesse, após feita a prescrição, houvesse medicação disponível. Ao ser questionado pelo relator da CPI sobre o caso do médico Anthony Wong, pediatra, toxicologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que morreu em janeiro, Batista Júnior disse que não comentaria o caso a pedido da família. Na época da morte de Wong, foi divulgada uma nota informando que o toxicologista havia sido internado antes do Natal por conta de uma queda de pressão arterial e mal-estar e foi diagnosticado com úlcera gástrica e hemorragia digestiva. Uma reportagem publicada pela revista Piauí na última terça destaca que Wong, defensor do tratamento precoce e do uso do kit Covid, morreu em decorrência de complicações causadas pela Covid e que isso teria sido omitido no atestado de óbito do médico. Batista Júnior negou a utilização de receitas médicas padronizadas para vários pacientes tratados pela operadora. Ainda sobre o médico Rafael Souza, o diretor da Prevent Senior, afirmou que ele era um responsável pela área da telemedicina, que reavaliava os prontuários de todos os pacientes e por isso assinou grande parte das prescrições. Os senadores rejeitaram a volta das coligações para as eleições de deputados e vereadores. O plenário do Senado acatou o relatório de Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, que alterava a PEC da reforma eleitoral aprovada na Câmara. Como a senadora apenas retirou itens, a proposta não precisa ser apreciada novamente pelos deputados. As mudanças seguem para promulgação e passarão a ter força de lei, força constitucional. Os senadores mantiveram 2 pontos aprovados pela Câmara: a mudança da data de posse de presidente e governadores para 5 de janeiro, a partir de 2027, e a distribuição de verbas entre as siglas. Os votos recebidos por mulheres e negros para a Câmara contarão em dobro para a distribuição dos recursos do fundo partidário e também do fundo eleitoral, já a partir do ano que vem. A Caixa Econômica Federal paga hoje a 6ª parcela do auxílio emergencial para nascidos em março. O saque vai ser liberado para esse grupo a partir do dia 5 de outubro. Também recebem hoje a 6ª parcela do benefício quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social NIS final 5. A primavera chegou com cara de inverno em algumas regiões do país. Vamos ver a previsão para hoje. Em Mariana, Minas Gerais, o sol aparece entre nuvens, a mínima é de 14 graus e a máxima vai ser de 27. Petrolina, em Pernambuco, vai ter um dia quente hoje e a máxima pode chegar aos 37 graus. Em Porto Velho, Rondônia, o sol aparece durante todo o dia, mas pode chover rapidamente à noite. A máxima prevista hoje lá é de 32 graus. Cristalina, em Goiás, tem mínima de 20 e máxima de 32 graus e previsão de chuva forte no final da tarde. Em Piraquara, no Paraná, o tempo vai ficar instável durante todo o dia e a máxima não passa de 19 graus. Depois do intervalo, a gente fala da alta na taxa básica de juros e você vai ver também que os Estados Unidos vão doar $500 milhão de doses da Pfizer para os países mais pobres. A gente volta já. A Receita Federal abre hoje as consultas do 5º lote de restituição do imposto de renda. Mais de 350 mil contribuintes vão receber a restituição dessa vez. O valor total a ser pago é de 560 milhões de reais. Nesse lote também estão as restituições residuais de anos anteriores. O dinheiro vai ser depositado no dia 30 de setembro. Os bancos e os lojistas criticaram o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. A medida tem o objetivo de bancar o Auxílio Brasil e é válida para empréstimos e transações feitas desde o dia 20 de setembro até 31 de dezembro. O reajuste temporário do Imposto sobre Operações Financeiras, do IOF, subiu para 4,08% ao ano para pessoas físicas e 2,04% para pessoas jurídicas. O imposto incide sobre movimentações de câmbio, empréstimos, rotativo do cartão de crédito e outras transações financeiras. São empréstimos
são renegociação de empréstimos, seja contratação de seguro, contratação de financiamento habitacional, compra de cartão de crédito no exterior, compra de divisa, tudo que tiver relacionado com o que se chama de operações de crédito, isso vai ser afetado porque o governo resolveu aumentar as alíquotas até o final do ano, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Nesse momento é muito difícil para as pessoas que estão endividadas renegociar suas dívidas e as empresas também. Segundo a Receita Federal, a medida atingirá apenas novos contratos e financiamentos feitos entre 20 de setembro e 31 de dezembro. No caso do cheque especial, a nova alíquota passa a ser aplicada ao saldo devedor diário dentro deste período. A Confederação Nacional dos Lojistas, CNDL, criticou o decreto presidencial que elevou o imposto. Afirmou que, embora haja nobre intenção de custear o Auxílio Brasil, a medida impacta negativamente no setor de comércios e serviços. Afirmou que o setor buscava isenção desses impostos e facilidade de acesso ao crédito para micro e pequenas empresas junto ao governo federal, o que não ocorreu. A Confederação diz que não é justo aumentar os impostos sem que antes seja discutida a reforma administrativa. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, também se posicionou contra. Disse que a medida agrava o custo dos empréstimos, particularmente em um momento que o Banco Central precisa elevar ainda mais a taxa básica de juros para conter a alta da inflação. A FEBRABAN avalia que o aumento do IOF é um fator que dificulta o processo de recuperação da economia e que haverá desestímulo aos empréstimos e mais custo para as empresas e famílias que precisam de crédito. Mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Turismo. No mês passado, o índice bateu recorde e o cartão de crédito é uma das principais fontes para esse endividamento. Segundo a CNC, também tem crescido o número de famílias com mais da metade da renda comprometida com dívidas. Por isso, o Conselho Federal de Economia avalia que a decisão de aumentar o IOF veio num momento ruim. As alterações processadas no IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, acontecem num momento absolutamente inoportuno. Segundo o Ministério da Economia, o IOF foi elevado para custear a criação do Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. O programa vai gerar um acréscimo de 1,62 bilhões de reais este ano. A proposta é que em 2022 o IOF volte à alíquota original de 1,5% para empresas e 3% para pessoas físicas e que o Auxílio Brasil seja custeado pelo Imposto de Renda sobre o Lucro e Dividendos, que está em discussão no Senado Federal. Com a arrecadação do aumento do IOF, também será custeada a redução do PIS/COFINS, que incide sobre a importação do milho. Em meio ao aumento da inflação, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros, a taxa Selic, de 5,25% para 6,25% ao ano. A decisão já era esperada pelos analistas financeiros. A taxa está no nível mais alto desde julho de 2019. Esse foi o 5º reajuste seguido na Selic. No comunicado, o Copom informou que deverá elevar novamente a Selic em 1 ponto percentual na próxima reunião, no fim de outubro. A média móvel de mortes pela Covid-19 voltou a indicar alta depois de 3 meses. Mas esse aumento se explica em parte porque o comparativo atual é com a média de mortes do dia 9 de setembro, logo após o feriado estendido, e os registros costumam ser menores durante e depois dos feriados. Em 24 horas, foram confirmadas mais 876 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total subiu para 592.316 vítimas. Também foram contabilizados mais 36.473 novos casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.283.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 531 vítimas diárias. A variação foi de mais 16% e aponta a tendência de alta, voltando a indicar aumento pela primeira vez desde 21 de junho. Já a média móvel de novos casos está em 35.565.
Na avaliação da pandemia por regiões, 9 estados registraram alta nas mortes: Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Em estabilidade estão 6 estados: Amapá, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E 12 unidades da federação apontaram queda nos óbitos: Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe. Mais de 226 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 143 milhões e 56 mil pessoas tomaram a primeira dose, o que equivale a 67% da população. E mais de 83 milhões e 400 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, 39% dos brasileiros. No mundo todo já foram aplicadas mais de 6 bilhões de doses de vacinas contra a Covid. Cerca de 15 países já estão administrando a terceira dose de reforço, mas a vacinação não decola nos países pobres, principalmente na África. A imunização mundial avançou em um ritmo constante nos últimos 3 meses. Este número de 6 bilhões de doses injetadas foi atingido em 29 dias, após a marca de 4 bilhões e de 5 bilhões de doses injetadas em 30 e 26 dias, respectivamente. Após o início das primeiras campanhas de vacinação, o primeiro 1 bilhão de doses foi atingido em cerca de 140 dias. Os Estados Unidos querem que a comunidade internacional estabeleça a meta de 70% da população de cada país totalmente imunizada dentro de 1 ano. Mas nem mesmo os Estados Unidos atingiu este nível ainda. Por enquanto, este percentual foi superado por uma pequena minoria de países, entre eles 7 da União Europeia. A China concentra quase 4 em cada 10 doses administradas no mundo. 3 países ainda nem iniciaram suas campanhas de vacinação contra o coronavírus: Burundi e Eritreia, na África do Sul, e Coreia do Norte, na Ásia. Os Estados Unidos vão comprar e distribuir 500 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid para países mais pobres. De acordo com altos funcionários do governo americano, os imunizantes serão comprados a preço de custo e distribuídos por meio do mecanismo internacional COVAX. Com isso, o número total de doses que Washington promete doar chega a mais de 1 bilhão e 100 milhões. Até o momento, os Estados Unidos distribuíram cerca de 160 milhões de doses para mais de 100 países. O presidente Joe Biden tem a ambiciosa intenção de que todas as nações, inclusive as mais pobres, atinjam 70% de sua população vacinada antes da próxima Assembleia Geral da ONU em 1 ano. Mais de 43% da população mundial recebeu pelo menos uma dose da vacina, mas esse número é impulsionado pela taxa de vacinação nos países desenvolvidos e esconde enormes desigualdades. Há países com menos recursos, onde apenas 2% da população recebeu uma dose. A gigante imobiliária chinesa Evergrande anunciou um acordo para evitar o calote. A gigante imobiliária chinesa Evergrande chegou a um acordo com um credor local para evitar o calote dos juros de um título importante. Em um comunicado, a Bolsa de Valores de Shenzhen, a subsidiária Hengda, disse ter negociado um plano para pagar os juros de um título que vencia na quinta-feira. Muitos duvidam desse pagamento, já que o grupo está à beira da falência. O veículo econômico Bloomberg estimou o valor desses juros em mais de 35 milhões de dólares. O pacto representa um breve alívio para a incorporadora imobiliária, que emprega 200 mil pessoas, está presente em mais de 280 cidades e afirma gerar 3 milhões e 800 mil empregos indiretos na China. A imobiliária tem uma dívida acumulada de mais de 300 bilhões de dólares. A situação do grupo mantém em suspenso os mercados internacionais, que caíram esta semana em meio a temores de um potencial impacto à economia chinesa e até mesmo global.
Fundada na década de 1990, a Evergrande teve um crescimento frenético alimentado por um grande endividamento. Na semana passada, o grupo admitiu estar sob tremenda pressão e reconheceu a possibilidade de não conseguir cumprir suas obrigações. A situação gerou protestos de clientes, fornecedores e investidores temerosos de perder seu dinheiro. A Evergrande tem cerca de 1.400.000 casas em construção para serem entregues. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever as nossas reportagens no YouTube. E daqui a pouco tem mais informações com a Patrícia Velenic às 10 da manhã. Tchau!